Uma questão que perdura na mente de vários brasileiros é por que o Brasil tarda para se inserir na lista de países desenvolvidos. Muitos brasileiros associam a origem dos problemas do Brasil com o nosso tipo de colonização. Outros culpam a etnia do brasileiro e outros culpam seu comportamento passivo, favorável a líderes carismáticos e paternalistas. Para responder essa pergunta, temos que eliminar o raciocínio que apela por respostas sociológicas sem qualquer embasamento empírico ou científico que analisa causa e consequência. Para tal efeito, é importante traçar um paralelo com uma nação de sucesso, a que mais se assemelha à nação brasileira, para identificarmos se essas perspectivas populares têm algum fundamento. Essa nação da qual falamos é os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm recursos naturais semelhantes ao do Brasil, têm tamanho geográfico semelhante ao do Brasil e têm população com origens e etnias similares ao do Brasil. No entanto, como veremos adiante, não foram os recursos naturais, o tamanho geográfico e a etnia das pessoas que distinguiram os Estados Unidos do Brasil ao longo do tempo. Tampouco foi o tipo de colonização que aquele país vivenciou que o distinguiu. Foram dois fatores fundamentais: a escolha de modelo de governo e a escolha de modelo econômico. No caso dos Estados Unidos, veremos que foi precisamente o que o governo norte-americano foi impedido de fazer que definiu o sucesso econômico daquele país. Vale a pena lembrar que os Estados Unidos foi criado partindo de vários estados independentes, concatenados, para formar uma união. Esse ponto é fundamental, pois os 13 Estados-membros eram soberanos e autônomos, e decidiram criar um poder central para se proteger de ameaças externas. Para tal efeito, criaram uma Constituição na qual o poder central era limitado e respeitava acima de tudo os direitos do indivíduo e a autonomia dos Estados-membros. A Constituição dos Estados Unidos limitava o governo federal e não dava direitos além dos prescritos. A própria letra da Constituição americana é muito semelhante aos 10 mandamentos bíblicos, no sentido que prevalece a visão de impor limites. O governo não irá criar leis contra isso, o governo não irá criar leis contra aquilo, etc. Nota-se que é uma preocupação dos fundadores dos Estados Unidos contra a criação de um Estado tirânico, e isso era forte e unânime. Outro ponto relevante dos fundadores norte-americanos do século XVIII era a tributação. O lema tributação sem representação igual a tirania foi o lema central que incitou a guerra pela independência e mais tarde se tornou o valor de base da sociedade americana. O princípio liberal era simples e tinha duas vertentes. Primeiro, aqui o governo não pode recolher impostos, senão os impostos que o povo assim o permite recolher. E o segundo é a representação legítima dos governantes para com os governados. O povo é quem permite ser governado, e o povo só se permitirá ser governado por quem é legítimo a governar. A visão era criar um governo com a intenção de proteger os direitos e liberdades das pessoas contra possíveis interferências do próprio governo. Queriam ter um governo que agiria de forma passiva, protegendo o povo somente quando esses seus direitos são ameaçados, e nos demais momentos, deixando a todos em paz. O governo dos Estados Unidos não foi concebido como uma força positiva para fazer as coisas para as pessoas, como tirar de ricos para dar para pobres. O governo americano não pode conquistar o controle sobre nenhuma classe social. Na verdade, a Constituição norte-americana não delimita nem define os direitos dos cidadãos. Ela somente define que direitos do cidadão o governo deve proteger. Isso resulta na limitação do governo para proteger somente a esses direitos listados e nada mais. Vemos, portanto, que a Constituição norte-americana foi criada para governar o governo, não para governar as pessoas. A Constituição norte-americana também não foi criada para governar os estados, pois cada Estado-membro manteve sua autonomia. Cada Estado-membro criou sua própria Constituição,
regulamentando tudo que estava fora da Constituição Federal, contanto que não conflitasse com a Constituição Federal. Isso abriu uma série de possibilidades e modelos administrativos dentro da mesma nação. Além do mais, com poderes centrais limitados, os Estados-membros ficaram livres para competir um com o outro. E esses Estados-membros competiram em todos os aspectos, econômicos, sociais e culturais. Depois de 250 anos de uma Constituição passiva, limitadora de poderes do governo federal, hoje, nos Estados Unidos, constata-se que várias de suas cidades são referência mundial e líderes em diversos setores. Nova York, capital mundial das finanças; Chicago, capital mundial do mercado de commodities; Los Angeles, capital mundial da mídia e entretenimento; e mais recentemente, São Francisco, capital mundial da tecnologia. Essas cidades são algumas dentre outras várias cidades norte-americanas de referência mundial em alguma área específica.